Graças a paz, igreja, amém. Você que está aqui no templo, que o Senhor te abençoe grandemente. Você que nos está acompanhando pela transmissão ao vivo, pela página da Primeira Igreja Batista em Altaquari, que o Senhor esteja te abençoando também. Compartilhe essa live, envie para os teus amigos, para que eles possam ser também abençoados, juntamente conosco que estamos aqui nessa tarde, nessa noite, amém. Vamos colocar de pé, vamos abrir a palavra do Senhor em Salmos 104. Salmos 104. Salmo 104, versículo 1 diz assim: Bendizei a minha alma ao Senhor, Senhor meu Deus, Tu és magnífico e está vestido de glória e de majestade. Bendiz a minha alma ao Senhor, Deus meu, Tu és magnífico, está vestido de glória e de majestade. No próximo Salmo 105, primeiro diz assim: Louvai ao Senhor e invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos, cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. E nós estamos aqui nessa noite para isso, buscar a face do Senhor, buscar a presença do Senhor, buscar a glória do nosso Deus. E a nossa oração é que a glória do Senhor Jesus inunde a tua vida, inunde a tua casa, inunde você nesta noite, amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti. Somos gratos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos para Te adorar, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa vir de encontro a Deus, cada necessidade de cada pessoa, Senhor, que está aqui, de cada pessoa que está nos acompanhando, Senhor, no seu lar. Que a Tua glória, Pai, em nome de Jesus, inunde, Senhor, cada um de nós. Ser bem-vindo neste lugar, Senhor. Nós Te damos glórias, nós rendemos a Ti todo louvor, Senhor. Toda honra é para Ti. Este lugar, Senhor, está preparado para Ti e essas pessoas vieram para Te adorar. Seja bem-vindo em nosso meio, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quinta-feira, às vezes você está cansado, mas vamos lá, porque a nossa força ela é do Senhor, amém? Então vamos aplaudir ao Senhor, em nome de Jesus, e vamos louvá-lo. As palmas. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão. Os céus abertos. O amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o Teu poder, a Sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o Teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o Seu poder, a Sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o Teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui,
a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome. Agora eu quero ouvir a igreja, vamos lá, vamos declarar. Eu quero ver agora a sua glória inundando. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque sinto. Mais uma vez, vamos lá. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque sinto. Vou louvando o teu nome, vou louvando o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Que o Senhor te toque nessa noite, meu irmão. Que você possa ver, minha irmã, a glória do Senhor Jesus sobre a tua vida. Amém? Ele pode te tocar e Ele quer te tocar. Que você possa experimentar o amor, a glória do Senhor Jesus sobre a tua vida. Nós vamos louvar o Senhor com mais um hino, com mais uma canção. E você vai ter liberdade para trazer até o altar seus dízimos e as suas ofertas. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus. Tenho paz e amor junto ao meu Senhor, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus.
luta sem cessar, hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Amém? Você é aquele que pode descansar no poder do nosso Senhor Jesus. Amém? Isso é confiar. E eu quero dizer para vocês que o nosso Deus, Ele é um Deus que surpreende. Ele é um Deus que no momento certo Ele age em seu favor. O nosso Deus é um Deus que não nos desampara. E muitas vezes você pode falar, mas a minha vida estava tão atrasada, não ia, mas de repente o Senhor fez aquilo que era impossível. E Ele tem feito dia após dia milagres e maravilhas na minha vida. Eu sei que se nós dermos a oportunidade, você tem muito para contar aquilo que esse Deus que surpreende tem feito por você. E você pode falar, irmão, mesmo sem eu merecer, mesmo sem eu entender, Ele continua fiel. Quero falar para você nessa noite que vale a pena confiar, porque os planos que Ele tem para você nunca se frustram. Os planos que Ele tem para a tua vida se cumprem, porque Ele é um Deus fiel. E nessa noite Ele quer te surpreender com as bênçãos e com as promessas que Ele tem para a tua vida. Amém? Feche os teus olhos. Adora a esse Deus maravilhoso, ao Deus que nos ensina cada dia a confiar naquilo que Ele tem para as nossas vidas. Quando eu acho que entendi o teu jeito de agir, quando eu acho que alcancei os teus pensamentos outra vez, me fazes entender quão limitado sou, me mostrando que tu és um Deus que surpreende, que me ensina sempre que eu preciso confiar, mesmo sem compreender. O Deus que surpreende um dia após o outro e faz o sol brilhar pra mim, inédito outra vez. Esse é o nosso Deus, querido. É o Deus que nos surpreende a cada dia, a cada instante. Quando eu penso ser meu fim, tu tens um recomeço. Se este vaso se quebrar, tu fazes novo outra vez. E posso entender quão grande é teu amor por mim mais uma vez. O Deus que surpreende, que me ensina sempre que eu preciso confiar, mesmo sem compreender. O Deus que surpreende um dia após o outro e faz o sol brilhar pra mim, inédito outra vez. Eu me rendo a ti, Senhor, faz prevalecer o teu querer, pois tudo que eu preciso está em ti. Feche teus olhos e declare: o Deus que surpreende,
que me ensina sempre que eu preciso confiar, mesmo sem compreender. O Deus que surpreende um dia após o outro, que faz o sol brilhar pra mim, inédito outra vez. O Deus que surpreende, que me ensina sempre que eu preciso confiar, mesmo sem compreender. O Deus que surpreende um dia após o outro, e faz o sol brilhar pra mim, inédito outra vez, inédito outra vez, inédito outra vez. Isso é confiança. Isso é saber, amados, que o teu choro, o teu sofrimento, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhecer. Você pode estar passando por dificuldades, por lutas e por provações, mas eu quero dizer que você serve um Deus, que Ele pode e Ele vai surpreender você. Basta apenas você confiar nesse Deus que você serve. Eu sei que nós estamos passando por tempos difíceis, mas eu quero falar para você, não são tempos de murmurar, é tempo de agradecer, de olhar para os céus e falar: Senhor, obrigado. Obrigado porque eu sei que em meio a essa luta, em meio a essa provação, o Senhor vai entrar, Senhor, com uma provisão. O Senhor vai entrar com uma solução, ó Deus. E eu vou confiar naquilo que o Senhor tem para mim. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Usa Teu servo nesse momento, Senhor, na luz da Tua palavra, com aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Podeis assentar. Graças e paz, irmãos. Imagine se nós não tivéssemos essa fé, essa confiança e a esperança no Senhor. Você já parou para pensar nisso? O que seria da tua vida se não fosse Jesus? O que seria da tua vida? Às vezes eu fico pensando o que seria da minha vida se não fosse Jesus. Com certeza hoje eu não estaria aqui. Não sei se estaria vivo. Tantas coisas, né, tantas situações que o Senhor cuida, tem cuidado e nos livra, né, e nos guarda, e nos ampara, coisa que muitas vezes nós até ficamos sabendo e outras que nunca imaginamos. O Senhor nos guardou, o Senhor nos guarda, Ele nos livra, Ele nos ampara. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, diz o salmista, ora diga Israel. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os nossos inimigos se levantaram contra nós, eles os teriam engolidos vivos. O inimigo veio para matar, roubar e destruir. E às vezes a gente acha que ele tem raiva só de crente. Ele tem raiva de todo mundo. De todo mundo. A raiva dele é tão grande que quando ele convence alguém para andar conforme a vontade dele, ele leva esse alguém para a morte. Então Jesus veio para quebrar isso na nossa vida. E nós podemos reconhecer e vivenciar este amor, essa graça abundante de Deus para nós. E podemos entender este amor do Senhor quando Jesus está para ser recebido nos céus. E Ele diz, eu não vos deixarei órfãos, mas eu enviarei o Consolador, o Espírito da verdade, que vos guiará por toda a verdade. Ele estará com vocês e estará
em vocês. É o Deus que não nos deixa, que não nos abandona. Por mais que você, servindo ao Senhor, se sinta só, você não está só. É apenas um sentimento, mas a realidade é que o Senhor está contigo. E o Salmo 23, o Davi fala bem isso, né? Ainda que eu ande por situações de morte, eu não vou temer porque o Senhor está comigo. Guarde isso no teu coração. A presença do Senhor na tua vida não é por sentimentos, mas é pela fé na palavra de Deus. Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Eu quero falar um pouquinho nesta noite sobre a obra do Deus Espírito, a obra do Espírito Santo na nossa vida. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 16, do verso 7 a 13. João 16, 7 a 13. Enquanto você abre, eu quero dar um aviso. Domingo, dia 4, fora esse domingo no outro, nós vamos estar realizando, a igreja vai estar realizando aquela distribuição de Bíblias, da campanha de missões municipais. Distribuição de Bíblias nos lares. Foi já reservado um bairro, e nós vamos estar reunindo aqui às 14 horas no templo, para a gente sair e fazer essa distribuição. Se você ama vidas, se você ama Jesus, se você quer ser instrumento de Deus na vida de alguém, muitas vezes apenas por entregar um presente, venha estar conosco no dia 4, domingo, às 14 horas, aqui no templo, que nós estaremos saindo daqui para fazer essa distribuição. Se existe uma coisa tão gostosa e tão gratificante, é isso, irmãos. A Bíblia, ela vai embrulhada num papelzinho de presente, e muitas vezes no domingo, 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, você bate na cara da pessoa, ela levanta com o olho meio estranho, assim como se estivesse dormindo, né? E parece que você está sendo um incômodo ali. Aí quando você diz para ela assim, eu vim trazer um presente para você, aí você vê o semblante dela mudar. E quando você diz o que é o presente, aí você vê a alegria daquela pessoa. Isso realmente é maravilhoso. Vem estar conosco, amém? Domingo, dia 4, às 14 horas, aqui no templo, nós estaremos saindo daqui. João capítulo 16, versos 7 a 13, Jesus diz assim: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Nós vivemos em um tempo de muita informação. É interessante que quando a pessoa tem dúvida da Bíblia, em aspectos bíblicos, deixa eu fazer uma prova aqui. Aonde que ela procura tirar a dúvida? Hã? Eu não escutei, estou surdo. Fala alto. No Google. Que coisa, mano. Quando tem dúvida, vai procurar no Google. Não se condene, minha irmã. Não é só você que faz isso. Há uma palavra, então a irmã vai no dicionário, né? Dicionário é bom. Se você colocar uma palavra bíblica no Google, ela vai dar ideias de tudo quanto é religiões que tem, né? E aí começa uma disfunção espiritual,
vamos dizer assim. Aí dá revertério, dor de barriga, dor de cabeça, má digestão, dá de tudo, né? Interessante que a palavra de Deus, ela dá um caminho para nós. Mas nós temos uma dificuldade de andar pelos caminhos de Deus. Como nós temos uma tendência em confrontar aquilo que Deus nos mostra. Eu estou falando isso agora, não estava no meu esboço, né? E me veio isso no coração. 1 João 2:27 diz: vós tendes a unção do Santo. O que é essa unção? É o Espírito Santo. E não há necessidade que o Google vos ensine. Não há necessidade que ninguém vos ensine. Porque esta unção vos ensinará. E ela é a verdade. E assim como ela ensinar, permaneça. Porque existe tantos desvios doutrinários, porque as pessoas não buscam em Deus o conhecimento de Deus. Quem melhor para ensinar sobre Ele mesmo do que Ele mesmo? Você quer saber quem é o Cláudio? Pergunta para ele. Pergunta para ele. Você quer saber do que ele gosta, do que ele faz? Pergunta para ele. Você quer saber quem é Deus, como Ele age? Pergunte para Ele. A unção que você recebeu, o Espírito Santo que habita em você, Ele vos ensinará. Mas nós temos mais facilidade. Tá, irmã, não tô, eu queria ouvir isso, porque na realidade é isso que acontece, mas não é a você. Tá? Nós temos mais facilidade de perguntar para o Google. Por quê? Porque o Google, você clica, ele abre. O Espírito Santo, você tem que se dobrar para ele se abrir. Você tem que se dobrar diante dele, você tem que orar, você tem que clamar. E é mais fácil, o Google é assim, ó. E eu quero dizer para você que o diabo, ele é mais rápido nas suas respostas do que Deus. E eu já vi comentários, já vi declarações de pessoas que se dizem satanistas, eu não acredito. Porque o satanista, ele nunca diz que é. Que ele diz que ele resolveu servir Satã porque Deus demora muito para responder. E Pedro fala que muitos têm Deus como tardio. Só que Deus não tarda, Ele age na hora certa. Mas o nosso afã nas coisas, e a nossa muitas vezes, coloca amor nas minhas palavras, como diz o irmão Beto, a nossa preguiça nos leva a buscar subterfúgios. É errado? Não. Mas a tua base é o Espírito Santo que habita em você. Quem é o autor da Bíblia? Homens inspirados por quem? Por Deus. Inspirados pelo Espírito Santo, escreveram a Bíblia. Como que você vai conhecer a palavra? Pergunte para o autor. Pergunte para o autor, que é o Espírito Santo que habita em você, que está em você. E Jesus falou exatamente isso, que Ele não deixaria órfão, mas convinha que ele fosse, porque ele enviara o Espírito Santo. Quando Jesus estava aqui realizando o seu ministério era local. A ação do Espírito Santo é universal. O Espírito Santo alcança você e simultaneamente pega o teu irmão lá na China. Tem um convertido lá, tem um lá que ama Jesus. Pega ele lá, pega o outro na Itália, outro no Japão, outro na Índia. Simultaneamente. Jesus na forma humana, ele estava limitado à propagação do Evangelho. Por isso que ele falou assim que aqueles que creem em mim farão obras maiores do que eu faço. Não por si mesmo, mas pelo Deus Espírito que habita neles. E a ação do Espírito Santo é necessária na nossa vida, irmãos. Se eu começar a buscar informações, eu vou ficar realmente um expert na Bíblia, mas eu serei um legalista. Essa palavra não terá efeito na minha vida, não terá efeito na minha casa, não terá efeito na propagação que eu vou realizar. Eu meditei na palavra, eu busquei na palavra, para trazer essa palavra hoje, mas se o Espírito Santo não agir hoje aqui, vocês vão sair talvez pior do que entraram aqui. Porque eu não tenho o que oferecer, mas o Espírito Santo que faz esta obra,
é Ele, é por isso que nós precisamos viver esta afinidade com Ele, essa ligação com Ele, essa intimidade com Ele, e esta forma de vivência é derramando a nossa alma constantemente diante do Senhor, chorando e nos colocando diante do Senhor, uma vida de gratidão a Deus, de louvor e adoração ao nome do Senhor. Jesus, ao anunciar a sua partida, neste texto que nós lemos, Ele anuncia a vinda do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que vem formar a igreja de Cristo. É o Espírito Santo que vem trazer a liga para essa união, para essa unidade. As pessoas muitas vezes formam comunidades por idealismo. Ideias iguais, idênticas, elas acabam se juntando. Vai ter um jogo de futebol de um determinado time, vamos lá assistir o jogo na minha casa hoje, mas ninguém convida alguém para assistir de um time diferente, ou do time contrário, vai convidar para assistir do time que ele torce. Estou errado? Eu não entendo muito esse negócio não. Nunca ninguém me convidou para assistir jogo de futebol, e eu também nunca convidei ninguém para assistir, porque se ele for em casa eu nem sei que dia tem. Mas essa compatibilidade, ela leva a aliança. Mas quem que vai unir povos diferentes, nações diferentes, ideais diferentes? Porque no povo de Deus tem São Paulino, tem corintiano, e tem quem não torce para ninguém. Mas tem os jogadores do time de Jesus Cristo, que é o único, que é um time só, com o mesmo ideal, com a mesma direção, com a mesma orientação, com o mesmo propósito, com a mesma vontade, com a mesma esperança, com a mesma fé, com o mesmo batismo, firmados na mesma palavra, direcionado pelo mesmo Deus. Quem fez isso? O Espírito Santo. Quem faz isso? O Espírito Santo. O Espírito Santo une, ele articula de uma forma a trazer essa unidade no corpo de Cristo, e fazer com que o corpo de Cristo se estabeleça forte, virtuoso. E ele usa estratégias, ele nos faz diferentes. A estratégia de Deus em nos unir é fazer diferentes. Você possui dádivas, dons de Deus que eu não tenho. E nessa união eu preciso de você. Olha para a nossa vida social. Tem pedreiro aqui? Não tem nenhum pedreiro aqui? Não. Tem advogado? Tem. Tem dentista? O irmão advogado fala assim: eu não preciso do dentista, eu sou advogado. Eu não preciso do pedreiro, eu não preciso do advogado, eu sou pedreiro. Nós precisamos um dos outros. No reino espiritual, nessa batalha, nessa unidade do corpo de Cristo, nós dependemos um dos outros. Quem não vive na dependência do outro, ele morre, ele se desfaz, ele não se edifica, ele se destrói. Quem se acha autossuficiente, que não precisa de ninguém, já está destruído, derrotado. Porque nós precisamos um dos outros, e Paulo diz que os dons é para a edificação do corpo de Cristo. Para que o corpo de Cristo se fortaleça, se edifique, e o dom nos faz tornarmos unidos. Se eu preciso de alguém, eu preciso estar do lado dele. Eu preciso convencê-lo a andar comigo. E é o Espírito Santo que faz isso na nossa vida. E é através desses dons que a igreja é edificada, e a igreja mantém unida, e a igreja gera crescimento, porque essa união, a base desta união, de uma figura demonstrativa da marca que trazemos, chama amor. E o amor é o que atrai as pessoas. O mundo fala de amor, o mundo prega amor, mas o mundo vive o ódio, vive a agonia, vive a desgraça. E quando eles entendem o que é amor e sabem onde existe amor, eles vão atrás buscar. E a marca da ação do Espírito Santo em nós, que é o maior fruto do Espírito, ou é o fruto do Espírito, é o amor. É o amor. E este amor que faz a nossa vida em comum. Porque nós amamos uns aos outros, e nós temos um objetivo, que é pisar na cabeça do inimigo. E o inimigo nós sabemos quem é, não são os irmãos e as pessoas. Como Paulo diz em Efésios 6,
12, que a nossa luta é contra a carne, não é contra a carne e sangue, mas contra os principados e potestades. Isto vai nos tornando comuns e nos ligando cada vez mais. E muitas vezes a igreja perde essa essência. A igreja aqui, eu já digo, não em questão a igreja de Cristo, mas a igreja povo, perde essa essência porque começa a buscar refúgio em outras coisas, suprimento em outras coisas. Trocam o ensinamento do Espírito Santo pelo ensinamento do Google. Quando muitas heresias são pregadas. Ah, mas isso aqui é uma pessoa culta. E daí? O Espírito Santo é menos que ele? Então nós precisamos entender aquilo que a palavra de Deus nos mostra, irmãos. E precisamos ver aonde está a nossa dependência. Tanto de instrução, de orientação e seguimento. Aonde está a nossa dependência? E a obra do Espírito Santo, ela inicia na vida do cristão, ela agindo de 3 maneiras. Bem enfática, né? Examinador de teologia gosta de fazer essa pergunta. Qual é a obra do Espírito Santo? Versículo 8. Quando ele vier, convencerá. A obra do Espírito Santo o que é? Convencer. Convencer o quê? O homem, as pessoas. A minha versão fala assim, o mundo. Mas o mundo aqui não são as coisas, são as pessoas. O mundo do pecado, da justiça e do juízo. A obra do Espírito Santo é essa, convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. E nós precisamos entender isso aí. Nós precisamos entender. Porque isso nos leva a uma direção e isso também nos traz segurança na nossa vida. Em primeiro lugar, convencendo o homem do seu pecado. Versículo 9. Do pecado, por que convencer do pecado? Porque não crê em mim. Qual é o pecado fundamental? Qual é o pecado universal? A incredulidade. O fato das pessoas não crerem em Deus. E muitas vezes, essa questão de falar rejeição a Deus, não crer em Deus. Não, mas eu creio. Eu creio. Não é apenas algo de declaração. Eu não rejeito Cristo, misericórdia, Deus me livre de rejeitar Deus. Não rejeito, eu creio em Deus. Mas esse crer em Deus não é apenas uma declaração, ou um pensamento de crença, ou de acreditar. Isso realmente vai muito mais além. Isso vai além da nossa credibilidade, isso nos leva a ter atitudes, posicionamentos, direções, determinações na nossa vida. Quando eu creio em algo, eu me posiciono em algo. Quando você crê que algo é rentável, você pega lá seu $1 milhão, você arranca tudo do banco e investe com todo o teu coração naquilo. Não é verdade? É verdade ou não é? Tem muita gente que tem $1 milhão aqui, todo mundo concordou? Profetiza, irmão, profetiza isso. Quando você crê em algo, você investe em algo. Ah, eu creio em Deus, e daí? O que isso muda? Se não há um posicionamento, se não há investimento, eu creio que Anador cura dor de cabeça, eu estou com dor de cabeça, o que eu faço? O que você faria? Toma. Ah, eu creio, mas não tomo. Por quê? Ah, eu acho que não. Então você não crê. O Espírito Santo ele vem convencer o homem que ele precisa de Deus, que ele necessita de Deus, que sem Deus ele não é nada, que sem Deus ele não pode fazer nada, que sem Deus ele não vai a lugar nenhum. E o caminhar com Deus é como uma estrada que leva a um destino e tem uma direção única. Se você quer chegar naquele destino, você tem que pegar aquela estrada. Talvez você diga assim, pastor, mas existem muitos caminhos a um determinado destino. Então, no mundo físico talvez sim, talvez mais penoso, trabalhoso, mais distante, mas no mundo espiritual não. No mundo espiritual não. Imagine um trem. Como que o trem chega no destino dele? Ele usa vários caminhos? Só tem um trilho. Aliás,
Dois, né? Um paralelo ao outro. Mas só tem um meio. Ele passa ali, todas as vezes ele passa pelo mesmo lugar, não muda a rota dele. Tem caminho mais curto? Tem, mas ele não muda. Tem caminho mais fácil? Talvez tenha, mas ele não muda. A nossa caminhada com Cristo é dessa forma. Se você quer caminhar em Deus, se você realmente está convencido que Ele é Deus e que você precisa servi-lo e segui-lo de todo o seu coração, a caminhada é única. João 14,6, Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vê o Pai não ser por mim. Quem me convence disso é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que me convence disso. Tem muita gente que está convencida, que é convencida, mas nunca foi. Porque quer chegar no destino de Deus, que Deus preparou, mas quer traçar a sua própria caminhada. Quer traçar a sua própria caminhada. Hoje nós estávamos agora há pouco na reunião de oração dos pastores, e o pastor Marcos leu em Romanos 12, né, não vos conformeis com esse mundo, mas transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Todo mundo quer experimentar a boa, perfeita e agradável do Senhor, só que nem todo mundo quer se dispor a ser transformado, a ser moldado por Deus e deixar os moldes deste mundo. A tendência humana nossa, irmãos, é o egocentrismo. Eu e eu. Ah, eu quero desse jeito. Ah, eu gosto assim. Eu quero que faça assim. Ah, eu só vou se fizer assim. Eu só vou no culto se fulano pregar. É a minha vontade que impera. Esse é o sistema do mundo. E quando Paulo fala lá em Romanos, para não se conformar com o mundo, é não se conformar com isso. Com esse sistema de egocentrismo, da minha vontade, porque o sistema de Jesus é outro. Ele fala assim: deixa a tua vontade, deixa o teu desejo e faça a minha. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e me siga. Essa é inconformidade com o mundo. E muitas vezes nós somos levados por isso. É por isso que muitas vezes a nossa vida não se frutifica, a nossa vida não prospera em Deus. Nós vivemos muitas vezes correndo atrás da boa, perfeita vontade, agradável vontade do Senhor para nós, mas nós não se dispomos a sermos moldados a ponto de experimentar essa boa, perfeita vontade. Eu não posso chegar no destino de Deus para a minha vida se não for pelo único caminho. Só existe um. E este caminho realmente o Espírito Santo me convence que é Jesus Cristo. E não existe outra forma. Tem muita gente que tenta, eu posso até tentar, mas não vai funcionar. Não vai dar certo. E há um perigo muito grande de eu me machucar, me frustrar, me decepcionar e muitas vezes me rebelar contra Deus. Hoje nós vivemos um mundo, um meio cristão, entre aspas, com N teologias aí. Teologias totalmente distorcidas da palavra. Mas você pode observar, a teologia distorcida da palavra, ela atrai as pessoas com benefício próprio. A teologia da palavra, ela atrai as pessoas para renunciar o eu. Renunciar ao eu, creio que não traz benefício próprio. Né? Não traz benefício próprio. Não é isso que o Evangelho de Cristo prega. E hoje o mundo está cheio de coisas boas, teologias boas aí, revelações teológicas, que me faz prosperar. Troco o meu carrinho e dou ele para ganhar um carrão. Né? Aonde tem isso na Bíblia? Jesus nunca falou assim: dá o seu jegue para o ministério de Jesus que você vai ganhar um jegão. Não tem isso não. Jesus pode ter feito ao contrário. Oferte o seu jegue para quem não tem nenhum e ande a pé porque você é sadio. Esse é o propósito de Deus para nós. Se alguém quer te levar a capa, dê a túnica. Se alguém ferir uma face, dá a outra. Mas esta teologia, este evangelho, as pessoas não querem. Porque não vão satisfazer o seu ego, a sua vontade, o seu desejo. Mas o Espírito Santo vem e convence-nos assim. Você olha para a igreja primitiva, os crentes sendo perseguidos, sendo mortos, sendo martirizados, crucificados, pendurados em estacas, incendiados, betumados e incendiados para
lumiar a praça de Roma e vidas se convertendo. Mas como é que converte? Você quer um evangelho assim, que põe você para pegar fogo? As pessoas se convertendo. Quem convence? O Espírito Santo. Para mim isso aí é loucura. Paulo diz que é mesmo, né? Mas é poder de Deus. É poder de Deus. E é isso que o Espírito Santo faz. Ele nos convence do nosso pecado. Então eu preciso entender duas coisas. Primeiro, as pessoas precisam saber disso. Isso cabe à igreja, a nós. O quê? Propagar. Ensinar. Anunciar. Vai vir anjo do céu anunciando? Não vai vir, irmãos. Não vai vir. Esse ministério é da igreja de Cristo. Esse ministério é nosso. Informar as pessoas que existe alguém que a ama, que tem uma solução para a sua vida, quer escrever uma nova história. Só que eu preciso entender também que nós apenas informamos, mas quem convence é quem? O Espírito Santo. Então, quando eu vou informar alguém, eu preciso estar cheio do Espírito Santo, porque senão só vai metade da obra. A pessoa, sai para lá, quem é você? Eu preciso estar cheio do Espírito Santo. Se nós temos algo para fazer a Deus, é porque o Senhor nos chamou, mas nós não podemos perder de vista que a dependência nossa é do Senhor. Eu não tenho capacidade de fazer nada, se o Espírito Santo não me conduzir, nem entender a palavra, se o Espírito Santo não me iluminar, não revelar, iluminar, que a palavra já está revelada. Eu não tenho capacidade disso. Mas é o Espírito Santo que vai abrir o meu coração, dar o entendimento e vai convencer a pessoa que possa me ouvir ou possa me observar. Que o Evangelho não é pregado só com palavras, é muito mais com atitudes. E as pessoas estão nos observando. É isso que o Espírito Santo faz. Então eu preciso entender que ao anunciar o Evangelho eu preciso estar cheio do Espírito Santo. Pois eu informo e o Espírito Santo convence. É uma parceria isso. É por isso que Jesus disse: estará com vocês, em volta de vocês, e estará em vocês. Quando você fala que você está cheio do Espírito Santo, flui a glória de Deus. E são palavras como de fogo que penetram no coração e convence as pessoas. A outra ação do Espírito Santo, outra obra do Espírito Santo, versículo 10. Convence o homem da justiça. Da justiça por quê? Porque Jesus diz: vou para o Pai e não me vereis mais. O que Jesus quis dizer com isso? O que ele quis dizer, vou para o Pai e não me vereis mais? Jesus estava querendo dizer assim: eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. E depois que eu ressuscitar, eu vou para o Pai. Isto é, eu vou estar entronizado, e eu não serei um Cristo morto, mas eu serei um Cristo vivo. O Espírito Santo aplica na vida do cristão esta justiça, pois o homem em si mesmo é totalmente injusto diante de Deus. Não pensa que se somos justificados por Deus, é pelas nossas obras, pela nossa capacidade, é porque eu dou esmola, porque eu faço isso. Vai para o inferno com esmola e tudo. Se eu não for convencido do meu pecado, da minha transgressão, no meu coração pelo Espírito Santo. Se eu não der ouvido à voz de Deus, ser convencido pelo Espírito Santo que eu preciso ser transformado, ser regenerado. E quando eu sou convencido, o Espírito Santo, na minha vida, na vida do ser humano, ele transforma este homem injusto em um homem justo diante de Deus. A morte de Jesus Cristo, ela paga as nossas transgressões diante de Deus. Ela paga a nossa culpa, ela paga a nossa dívida. Mas a ressurreição de Jesus, ela nos justifica diante de Deus. Isto é, toda a legalidade que o pecado encontrou para agir na nossa vida,
está anulada. Por isso que a palavra de Deus diz assim, que Ele rasgou a nossa cédula. Aquela cédula que eu assinei quando eu pequei em branco e entreguei na mão de Satanás. E o diabo falou, agora você é meu, agora eu vou fazer o que eu quiser de você. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, fui convencido pelo Espírito Santo e me rendi aos pés de Jesus, o Espírito Santo, o Senhor Jesus foi lá e rasgou aquela cédula que ele achava que tinha autoridade sobre mim. Ele perdeu a autoridade sobre a minha vida. Glória a Deus, né? Aleluia por isso. É por isso que o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 4, versículo 25, ele diz assim, o qual por nossos pecados foi entregue. Ele foi entregue pelos nossos pecados, tá? Jesus não foi um mártir não, e nem uma vítima. Ele entregou-se a si mesmo pelas nossas transgressões. Ao qual por nossos pecados ele foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Aí você confere lá em Isaías 53, aquele texto conhecido, ele foi moído pelas nossas transgressões, foi maltratado pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A enfermidade do pecado, a lepra espiritual que estava em nós foi curada, nós fomos justificados. E aí você entende o que Paulo diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 1: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vamos repetir isso? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você ouviu, agora repita: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não existe condenação. Não existe. O diabo muitas vezes quer até acusar, mas o sangue de Jesus nos justificou. Ele perdoou os nossos pecados e nos justificou de toda injustiça. Diz lá em 1 João capítulo 2, se não me engano, 1 João 1,9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado, nos purificar de toda injustiça. Que injustiça é essa? A legalidade que nós demos ao inferno quando pecamos. O Senhor vai lá e rasgou a nossa conta com o inferno. Não existe mais condenação para nós. A legalidade que o inferno teve sobre nós foi aniquilada na ressurreição de Jesus Cristo. Tanto é que quando Jesus morreu, a impressão que dá é que o inferno regozijou. Mas quando ele ressuscitou, o inferno se abateu. Porque quando o inferno achou que havia conquistado a vitória, ele viu que ele estava totalmente destruído. E agora você entende, nesse último ponto, daquela ação do Espírito Santo para nós, que é de convencer o homem do juízo de Deus. Deus é juiz. Versículo 11. Do juízo por quê? Por que convencer do juízo? Porque o príncipe deste mundo está julgado. Quem é o príncipe deste mundo? Satanás. A Bíblia diz, o próprio Jesus diz que ele já está julgado. Não vai ter julgamento para ele, já está julgado. Ele só está aguardando o momento, como é que é? Da sentença? Ou da prisão? Da sentença. Ele já está julgado. Não tem mais fase nenhuma, né? É assim que funciona? Determinou, só está aguardando a execução. Ele já está julgado. O juiz de Deus garante a plena vitória sobre a vida do cristão. Esse inimigo que te perturba, esse inimigo que te ronda, que o apóstolo diz assim, que você precisa ser sóbrio, vigiar, porque Satanás, vosso adversário, anda ao vosso derredor, rugindo como leão, buscando quem possa tragar. Esse inimigo já está condenado, julgado e condenado. Só falta a execução. Não sei se esse é o termo, mas vocês estão entendendo o que eu estou falando. Só falta isso. Você luta, meu irmão, contra o inimigo, não para ter a vitória, você luta porque você é um vencedor em Cristo. É por isso que Paulo diz, em todas essas coisas sois mais do que vencedores em Cristo Jesus. Esse é o juízo de Deus, isso é que o Espírito Santo vem convencer o meu coração e o teu coração, e você precisa deixar ser convencido por isso, para você parar de viver uma vida, desculpa a expressão, medíocre, limitada, como aquela mulher: Senhor, os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa do meu Senhor.
Mas ser como aquela mulher depois de restaurada, que o Senhor diz: filha, a tua fé te salvou. Você não é mais cãozinho, cachorrinho que come da migalha, mas você é filha, você vai sentar na mesa. Esse é o convencimento, aquilo que o Espírito Santo convence no nosso coração. O maior inimigo nosso, o arqui-inimigo nosso, ele já está julgado, a sentença dele já está feita, declarada. Apocalipse capítulo 19 em diante fala desta condenação eterna de Satanás. Você quer deixar ele irritado? Lê isso em voz alta, para ele escutar. Ele sabe disso, o desespero dele é esse, porque ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, e ele quer levar quanto mais pessoas com ele puder. Então sede sóbrio, vigia. Mas você precisa deixar o Espírito Santo te convencer disso. Nós não temos que lutar por vitórias, nós lutamos, mas nós já temos o cinturão de ouro. Você já tem o cinturão de ouro, você já é vencedor, vencedora em Cristo Jesus. Hebreus capítulo 2, versículo 14 diz: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Cristo, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Não tem mais o império da morte, isto é, o diabo. Está aqui, Hebreus 2,14. Ele está derrotado. Você não tem que temer. Você não pode subestimá-lo, mas você não tem que ter medo dele. Ele já está sentenciado, e a vitória já está declarada ao teu favor, estando você em Cristo Jesus. Não existe condenação. Mas e o meu passado? Não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você não estava em Cristo. Se você está, o passado para Jesus já foi, já era. No dia do juízo, quando abri o livro, o teu livro da vida, agora eu vou viajar aqui, tá? Abri o teu livro da vida e o Senhor fala assim: lê lá sobre o Ronildo. Você está falando do pastor Ronildo? Não, do Ronildo. Lá no céu não tem pastor. Ou lê lá do Cláudio. Aí o anjo vai abrir o livro da vida, fala: Senhor, não estou vendo nada, só mancha vermelha aqui. O sangue de Jesus borrou tudo, apagou as nossas transgressões, e o Senhor se esqueceu delas, e lançou nas profundezas do mar. E Ele dirá: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O que o Senhor tem para os que nele creem, ainda existe coisas além do nosso conhecimento, por isso não se afobe. O versículo 12, Jesus fala assim: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Existem muitas coisas, irmãos, que está além das escritas da palavra. Não queira transpor esses pontos finais da palavra, pare neles. Aonde a Bíblia escreve e coloca um ponto final, fique ali. Não deixe se levar por isso. Não deixe se levar por histórias e contos mirabolantes, fábulas. Tiago escreve dizendo que nos últimos dias haverão comichão no ouvido das pessoas, como alguma coisa coçando, desesperados para querer ouvir coisas que agrade o coração. E muitas vezes, em busca dessas coisas que agradem o coração, as pessoas acham o caminho da morte, da destruição, o afastar de Deus, o rejeitar o Senhor. Eu rejeitar Cristo jamais. Muitas vezes ideologias nos levam a afastar do Senhor. A ação do Espírito Santo não é revelar a palavra, mas abrir o entendimento. O entendimento humano para se viver esta palavra, mesmo que ainda não haja total entendimento. Isso é fé. Se a palavra de Deus diz, eu não estou entendendo o que Deus quer com isso, mas eu obedeço. Eu obedeço, eu me submeto a ela. Romanos, o versículo 13, fala sobre isso, nós vamos encerrar. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará por toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. E tem coisas ainda ocultas.
que nós não sabemos, não temos definições, não temos respostas. Existem pensamentos, existe achismo em relação a tanta coisa, mas eu fico com a palavra. Posso achar, posso pensar, mas não posso fazer daquilo algo para eu crer e confiar, se não existe algo estabelecido. Porque se o Espírito Santo não me mostra em relação e não me ilumina em relação a isso, é porque não é para eu avançar. Então eu vou ficar. É obedecer ao Senhor. É confiar no Senhor. E para encerrar, Romanos capítulo 8, versículo 4, diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. E a minha palavra final é essa: deixa o Espírito Santo guiar você. Deixa Ele te conduzir. Deixa Ele te orientar. Permita ser convencido pelo Espírito Santo. Não seja convencido por palavras humanas, não. Seja convencido pelo Espírito Santo, que é o autor e consumador desta palavra aqui. Ele escreveu e deixou para nós, para que nós pudéssemos andar em contato com Ele, em relacionamento com Ele. Amém? Curva sua cabeça. Você é conduzido pelo Espírito Santo? Totalmente? Quantos por cento você avaliaria que o Espírito Santo te comanda? Quanto você deu de autoridade a Ele? Tudo isso são perguntas que devem estar no nosso coração, para que nós venhamos avaliar esta liberdade do Espírito Santo, o relacionamento nosso com Deus. Muitas vezes queremos fazer tanta coisa. Eu quero dizer para você, se você fizer apenas uma, será suficiente. Não atrapalhe o Espírito Santo em agir em você. Não impeça Ele. Deixa Ele fazer do jeito dEle, da vontade dEle. Confia nele. Deixa Ele convencer. Talvez Ele já tenha convencido você do pecado. Talvez Ele já tenha convencido você da justiça. Que Ele morreu por você e ressuscitou por você, para te justificar. E você é uma nova criatura em Cristo. Mas talvez você ainda não tenha sido convencido que você é mais do que vencedor. E muitas vezes essa falta de convicção na nossa vida nos leva a titubear. Nos leva a olhar para trás. A lembrar dos tempos passados e os pecados que muitas vezes geravam prazeres. Ter saudade da vida velha, sem Deus, sem salvação. Achar que está muito difícil. Querer desistir, desanimar. É falta de convencimento, de convicção do juízo de Deus sobre a nossa vida. Porque assim como o Senhor condenou aquele que tinha domínio sobre a morte, que é o diabo, Ele vai condenar aqueles que não forem convencidos pelo Espírito Santo. Ele é juízo. Ele salva, Ele justifica e Ele julga. A oportunidade é para nós. E nós não podemos perder. Caminhe no Espírito. Deixe o Espírito Santo guiar você. Deixe o Espírito Santo te orientar. Deixe Ele te conduzir. Você não sabe o que fazer? Não faça nada. Entregue as rédeas nas mãos dEle. Entregue a direção na mão do Espírito Santo. Ele vai saber fazer muito melhor, muito, muito melhor que nós. Paizinho, te adoramos, Senhor. Somos gratos a Ti, Senhor, pelo Teu amor, ó Pai. O Senhor revela o Teu amor, ó Pai, criando o ser humano. O Senhor revela o Seu amor, resgatando o ser humano através do Teu Filho amado, Jesus Cristo. O Senhor revela o Seu amor, ó Pai amado,
não deixando o ser humano órfão, mas enviando o Consolador, o Deus Espírito, para habitar, ó Pai, em algo tão insignificante, assim como eu. O Senhor revela este amor para nós. Que imensurável amor, que infinito amor, ó Pai, que grande amor, Senhor. Não temos palavras, Senhor, para descrever este amor, ó Pai, Teu para conosco, mas queremos, ó Pai, vivenciar este amor, e queremos, ó Pai, reconhecer este amor Teu para conosco, e viver, ó Pai, de forma, Senhor, a agradar ao Senhor, a Te honrar, Senhor, não, Senhor amado, por aquilo que podemos fazer, mas por aquilo que somos em Ti, ó Pai amado. Nós nos rendemos a Ti, nós nos entregamos nas Tuas mãos. Se existe alguém nesta noite, neste lugar, ou mesmo em casa, Senhor amado, que ainda, Senhor, não foi convencido pelo Teu Espírito Santo, que o Teu Espírito possa agir de uma forma gloriosa, poderosa, a alcançar vidas, a limpar corações, ó Pai, a mudar histórias, Senhor amado, escrever uma nova história de vitória, Senhor, uma nova história de justificação, ó Pai, de juízo, Senhor amado. Pai, em nome de Jesus, nós nos rendemos a Ti, ó Pai. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, abençoa os irmãos que aqui estão. Se tem alguém enfermo, ó Pai, toca, Senhor, no físico, toca, Senhor, e restaura. Repreendo toda dor, eu repreendo toda enfermidade no nome de Jesus, ó Pai amado. Daqueles que estão aqui, daqueles que estão nos seus lares, aqueles que estão, ó Pai, muitas vezes atribulados, ó Pai, com dificuldades, neste tempo de tanta luta, de tanta, Senhor, de tanta situação de falência, Senhor, aqueles que estão em lutas, ó Pai, para sustentar a sua casa, Senhor, nós entregamos nas Tuas mãos. A Tua palavra diz, ó Pai, fui moço e agora sou velho, e nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar, ó Pai, que a Tua glória repouse sobre essas vidas, ó Pai, portas se abram, para que eles possam, Senhor amado, alcançar o suprimento das suas necessidades, ó Pai. Fica conosco, ó Pai, dá-nos um final de semana na Tua presença, leva-nos na Tua paz, guardados, protegidos e abençoados por Ti, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Amém, irmãos, que Deus abençoe, que o Senhor os fortaleça. Vamos encerrar louvando o nome do Senhor, exaltando aquele que é digno de receber a honra, a glória, o louvor e a adoração, e que Deus te dê uma semana cheia de graça e unção, de força, e que esta palavra de Deus continue sendo ministrada ao teu coração, em nome de Jesus. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E
E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele eu quero te amar. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Jesus, quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Jesus, quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Jesus, eu quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Jesus.